Olá pessoal, que alegria estarmos juntos em mais um podcast do Colégio Santa Cecília. Sandoval Matoso, seu professor de História, e dessa vez com a presença ilustre de uma galerinha que vem partilhar conosco suas experiências na cidade de Fortaleza. Então, que show, que maravilha, temos aqui a Luna. Luna de quê? Estuda Guimarães Pinheiro. Tu é de qual série, Luna? Terceiro ano A. Terceiro ano A. E a professora? Ena. Tia Ena. Estamos aqui com ele, Luiz Edmar. Qual a sua turma, Luiz? Terceiro ano E. Da tia, da professora? Mariana. Mariana. E temos também outra Luna. A Luna? Braga. Luna Braga. De qual turma, Luna? Terceiro H. Terceiro H. E essa galera está aqui hoje comigo para a gente conversar um pouquinho mais sobre algo incrível que eles viveram, uma grande aventura, que foi o quê? Fala pra gente, Luiz. Foi o passeio da escola. Passeio da escola, mas para que lugar? Pro centro da cidade, pra gente perceber como foi a história da nossa cidade. História da cidade de Fortaleza. Luna, como é o nome desse projeto, hein? Conhecendo nossa cidade. E você acha que você conhecia mesmo a cidade de Fortaleza? Antes de eu descobrir essa história, eu acho que não conhecia muito, não. Tu pensava o quê quando falava Fortaleza? Assim? Eu pensava, uma cidade, assim, que eu vivia normal. Eu não pensava nas histórias antigas que aconteceu, essas coisas da Belle Époque, né, e tal. Bom, já vai falar mais sobre isso. Luna, pra ti, Luna Braga, pra ti, como é que foi a experiência do passeio, do conhecendo a nossa cidade? Foi uma experiência muito boa. Eu acho que antes disso eu não conhecia muito a nossa cidade. Tu já tinha ido pro centro, pelo menos? Já, mas eu não tinha ainda conhecido o Forte nem o teatro. E aí é bem bacana, né? Chegar lá e descobrir as histórias por trás. Tem alguma coisa assim que mais chamou tua atenção na experiência? Não sei muito bem. Mas assim, as fortificações, os canhões, aquelas estátuas, já tinha visto por aí pela cidade ou mais ali mesmo? Mas ali. Isso é legal, né? E aí, Luiz, como é que foi o passo a passo do projeto? Saiu aqui do colégio, saiu da tua casa, como é que Foi assim, a gente saiu aqui do colégio, a gente já tava indo no caminho do centro. De ônibus. Aí depois a gente tinha dado uma passadinha no centro. Depois a gente tava indo pro forte. A gente desceu no forte, a gente viu os soldados, porque lá é acho que é a 13ª região militar. 10ª região militar, isso, muito bem. Aí lá ainda está sendo utilizado como um forte. As partes de lá estão tombando, porque tombando quando uma área de história é reformada sem tirar muitas coisas que ela já tinha antigamente. Perfeito. Aí vocês desceram lá no forte, e aí falando em forte, a história do Ceará e a história de Fortaleza, ela é muito contada pelos fortes, né? Ali foi o primeiro, minha gente? Foi não. Não, né? Já teve 2 antes. Já teve 2 antes, né? Até diz que lá na terra do Aracati, o pessoal também tinha colocado um forte. Não, acho que foi no Aracati. Fortes são mais ou menos por aquela região. Alguns dizem que é pelo Mucuripe, outros para a região mais ali do Rio Jaguari. E outros também teve no Aquiraz. No Aquiraz. Foi a primeira colônia primeira vila que era de Fortaleza. 1699, Vila de São José do Ribamar de Aquiraz. Aqui a galera vai lá para o parque aquático, né? Pro Beach Park. Muita gente esquece que ali foi a primeira vila e uma das mais antigas. Mas o forte mesmo aqui, antes do seu primeiro Fortaleza Nacional da Assunção, era lá no Rio Ceará. Vamos tentar lembrar do nome. Forte Santiago. Santiago. Forte São Sebastião. Sebastião. E o que construíram o Forte Joinville. Aí os portugueses tomaram o Joinville, reformaram e virou o Forte de Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição. Da Assunção. É muito bom você ter falado, porque muitas pessoas confundem Assunção com Ascensão
E a Assunção com a Conceição. É muito santo, né, minha gente? É muita emoção. Mas olha só, a Assunção, vocês viram que lá tinha um mosaico. Lá quando vocês foram para o passeio público, vocês fizeram aquela passagem do forte? Sim, sim. Aí tinha um mosaico, parece os ladrilhos aqui de Santa Cecília, as partilhas? Sim. Formavam a imagem de Nossa Senhora. Vocês lembram como é que ela estava? Eu não me lembro, não. Vamos lembrar juntos. Eu lembro da imagem, mas não lembro como ela tava. Vamos lembrar juntos. Você Não. Ela estava com as mãozinhas assim, estava com um monte de nuvens ao redor, várias cabecinhas de anjo embaixo. Às vezes não dá para ver por conta das árvores, mas quando você fica ali lá no portão, dá para perceber. Essa é a Assunção. Eu lembro, tio. Tinha tipo uma parte, tinha uma escada, aí tinha um quadrado assim, pra você rezar, agachar, e tinha um... A imagem da Nossa Senhora é a Assunção das mais antigas, muito bem lembrada. E a Assunção é justamente isso, é subir aos céus. Então, os portugueses não deixam o nome de Chonebuk. Porque também o Chonebuk é uma palavra e também é uma palavra em holandês. E aí eles não iriam entender. Não tem sentido você mudar o nome em holandês sendo uma fortificação portuguesa. E também porque eles tomaram, aí não faria sentido eles colocarem o mesmo nome porque seria outro forte. É porque eles mudaram um pouquinho algumas coisas. Isso mostra pra gente como a história é feita de disputas, né? Como é importante o simples. Aí no forte vocês também viram canhões? Sim, a gente viu uns cones pretos, assim. Eu achava que era até de brinquedo, que era tão assim. Aí tu tocou fez real. Não, né? Não, mas né, eles não estão sendo mais utilizados também. Dizem que esses canhões são um dos objetos mais antigos europeus aqui na região do Ceará. É do século XVII, assim, 1600, né? Para você ver como é lógico. E tem até uma historinha que eles contam que perguntam onde é que ficava voltado o canhão mais potente. Tem um mapa aqui de Fortaleza que ele mostra o canhão mais poderoso, ele não ficava voltado para o mar, ele ficava voltado para a região de Aquiraz. Por quê? Porque era onde estavam os indígenas que eram considerados perigosos. Vocês viram algum indígena no forte, algum estado? Sim. Representando que aqui no Ceará também tem de povos aqui? Indígenas. O nosso estado é isso, né? Ceará, o canto da jandaia. Aí vocês foram para a passagem secreta e chegaram no passeio público. Tem um passeio público? É uma praça. Vamos lembrar o que tem nela. Tem uma árvore que os povos europeus achavam que a pessoa desejar alguma coisa, que ela conseguir abraçar o tronco da árvore todo, esse desejo vai se realizar. Vai se realizar. O nome dessa árvore a gente entra, começa com um beijo, começa com opa, baobá. Vocês abraçaram essa árvore também? Eu não abracei porque lá tinha um besouro. Ai, meu Deus. Não. Aí ninguém abraçava porque tinha um besouro e aí podia, sei lá, picar. Não, gente. é verdade. Mas a árvore é bem bonita, não é? E ela é bem grande, E né? também tinha o pau-brasil dentro do forte. Pau-brasil dentro do forte. E por que o pau-brasil ele é importante pra gente? Porque foi a árvore a primeira árvore que os europeus, os portugueses quiseram pegar das nossas terras, porque lá na Europa não tinha muito pau-brasil. Verdade, E né? o pau-brasil também, ele é uma das maiores fontes de tinta natural. Perfeito. E aí, Luna? Ele dá pra fazer, pelo que eu vi, dava pra fazer roupas com tecido. Sim. E eles também precisavam pra fazer tipo Tinta. tinta. Porque o vermelho destacava principalmente os reis, né? Então, e quem é que vai trabalhar também cortando pau-brasil aqui? São Os os indígenas e os portugueses levam, né? A madeira ganha muito dinheiro. Eles já eram mais experientes, então eles caçavam e tal, e conseguiam caçar mais, assim. Sim. Eles usavam a tinta do pau-brasil para se pintar, porque toda a pintura que eles fazem simbolava uma roupa como hoje em dia. Sim, os rituais, né?
Falando de história, de ancestralidade e pertencimento, onde é que vocês moram aqui em Fortaleza? Qual é, Luna, o teu bairro? Eu moro no bairro Dionísio Torres. No Dionísio Torres. E tu, Luiz? Eu não moro em Fortaleza, eu moro no Eusébio. Ele é eusebiano. Muito bem. E você, Moro no Luna? Meireles. No Meireles. E os bairros que vocês moram, a cidade que você mora e o bairro lá do Eusébio, eles têm alguma conexão com o que vocês viram no centro direto? Ou esse passeio, essa vivência foi uma coisa diferente que vocês perceberam? Nossa, a cidade é muito grande, tem muita coisa. Diz aí, Luna, primeiro. Eu percebi que lá que a cidade é maior. Eu não percebi tanto que era a cidade que era menor, porque lá é maior e o meu bairro tem muitos prédios. Isso, né? O Dionísio tem muitos prédios, é um bairro mais residencial. Aí você vai pro centro, tem aquele forte, tem aquela praça, tem aquele teatro, tem aquele hospital, tem aquela estação de trem. Aí você, eita, tanta gente ainda. E diferente da gente, né? Tu, Luiz? E também tinha o presídio, que hoje em dia não está sendo mais usado como presídio, está sendo usado como centro turístico. Muito bom. Insetu. Alô pra galera da Insetu. Excelente lugar de memória, viu? E tu, Luna, o que tu percebeu também do bairro do Meireles com relação ao centro e as diferenças? Eu percebi que o centro é um lugar assim mais bonito, porque tem muitos prédios, como ela falou. É menos poluído, assim. E eu achei muito bonito também, muito legal. Legal, porque em cada um dos nossos bairros também tem pontos de memória, tem alguma estátua, nome de rua, mas quando a gente sai mesmo, né? O Meireles é perto da Beira-Mar, que a Beira-Mar é um ponto muito histórico, porque lá tem a estátua da... É uma estátua. Iracema, isso. Isso, muito bem. E aí, olha só que coisa bonita. Vocês vivenciaram juntos com as professoras, né? Com professores, justamente o ocupar a cidade. E aí, quando a gente ocupa a cidade, o que acontece? A gente conhece. A gente fica... E aí vocês contaram pra gente várias coisas. Inclusive, falaram aí de Belle Époque. O que foi isso, hein? Belle Époque era a época que a França ou a Europa tava em moda. Porque todos os lugares estavam querendo copiar a França porque ela estava mais à frente de qualquer outro país. E como é que eles copiaram, Duda? Duda não, Luna. Vixe. Duda é tua irmã. Eles colocavam... Os homens, né, usavam paletós, assim, bem chiques, né? Pretos. E as mulheres usavam vestidos, assim, bem apertados. Bem gigantes também, né? Aí, imaginou vocês irem passear no centro com essa arruma de vestido longo e o Luiz de paletó? Vixe, Maria. Sim, e aí, além das roupas, a praça, eles construíram alguma coisa na praça para lembrar a Europa? Eles copiaram o jeito de construção da França. Que era tipo o quê? Tipo as janelas, as portas. Os bancos. Os bancos, boa. Os postes também? Sim, Tinha um lugar as lá, luzes. grandão, que tinha uma cerquinha ao redor, que as pessoas... A galera cantavam. Coreto, né? Onde é que vocês gostam de passear hoje? Eu gosto bastante de passear no centro. Eu gosto da Beira-Mar. Beira-Mar, Eu também, centro. eu gosto da Beira-Mar, do centro. Eu gosto tu, Luna? de passear nas praças. Nas praças, uma coisa boa. Esses meninos são bons demais. Mas casa de vó? Não. Shopping? Sim. Casa dos Mais ou amigos? Mais ou menos. Mas naquela época só dava pra passear mesmo no centro, né? Então era super chique, né? O passeio público tinha até 3 andares. Pois é, o primeiro, pelo que eu lembro, era de uma classe mais alta. Sim. O médio era de uma classe média. E o baixo era que pessoas que não tinham muita condição. E olha que doideira. O mais baixo era o mais perto do mar. E hoje todo mundo quer morar perto do mar, né? Não, é o contrário. Era o mais rico que ficava mais perto do mar. Não, o mais Não, era rico mais- ficava lá em cima, era o primeiro andar, na Avenida Caio Prado. Amigo. Hoje, Não, peraí, vocês estão falando do passeio público. Não, o que o tio disse era os mais ricos que ficavam mais perto do mar. Não.
Na verdade é o contrário, são os mais que ficavam lá em cima, é tanto que as fotos que tem, e é importante os registros históricos, mostram as famílias mais, com as roupas melhores, né, nesse sentido mais chiques, vamos dizer assim, lá no primeiro pavimento. O segundo foi onde aconteceu a primeira partida de futebol, né, Ceará 3, Fortaleza 0. Não, tô brincando. Era o time dos marinheiros. E o mais perto do mar mesmo, porque o pessoal achava, Luiz, que o mar era lugar da podridão, era onde jogava lixo, era lugar de doença. Olha que doideira. Depois de um tempo é que o mar foi realmente utilizado como até tratamento de saúde. E hoje em dia, assim, ainda tem poluição assim no mar, mas não tanto quanto antes. E até mesmo a visão. E olha, aí algumas pessoas até vão discordar, vão dizer que como a cidade cresceu muito, acabou colocando muitos esgotos no mar. Mas é mega importante a experiência de vocês, né? Porque aqui no Santa Cecília a gente aprende a ser cidadão do mundo, a gente se reconhece enquanto isso. E vocês saíram daqui, tiveram uma aula mega especial, diferente, porque a cidade é ou não é uma sala de aula, minha gente? É uma sala de aula super importante, né? É uma sala de aula ao ar livre. Ao ar livre. A cidade é ou não é um livro de história? Que os personagens eles continuam vivos ali quando a gente vai conhecer, né? Quando a gente para um pouquinho, sai dessa vida corrida como vocês fizeram. Vocês receberam responsabilidade, hein? A gente sai daqui, ocupa a cidade. E quando a gente ocupa a cidade, a gente conhece ou não? Sim. Conhece? E conhecendo, a gente passa a amar? A gente só pode amar o que a gente conhece. Você ama alguém que você não conhece? Não, eu só posso amar quem eu conheço. E amando, a gente quer transformar a cidade? Sim. Então, gente, nós saímos daqui com essa responsabilidade e alegria e uma missão. Transformar ainda mais a nossa cidade. Lembrando que cidade é só forte? Não. É só praça? Não. É só uma história? Não. Ou também é feita de pessoas, de todos nós? É feito de pessoas. Então, se a gente afetar a cidade, a gente também vai estar afetando as pessoas. Muito bem. E se a gente cuidar das pessoas, a gente também está cuidando da cidade. Então, vamos finalizar com uma frase para a cidade de Fortaleza. Qual a mensagem que você quer deixar, Duda, para a cidade de Fortaleza? Cuidem bem da nossa cidade. Cuidem bem da nossa cidade. Luiz? Faça tudo o que pode para melhorar a vida de quem precisa. Boa. Luna? Doe as coisas para os pobres, para eles também conseguirem ajudar e a gente também ajudar. Exatamente. Gente, que coisa linda, né? E aí a mensagem que eu também tenho para a cidade de Fortaleza é, né? Viva Fortaleza, né? A cidade do sol, a cidade da luz, que essa luz nos dê sempre a esperança de acreditarmos na força do amor. Gente, muito obrigado. Tem muita mais história para a gente contar. A gente deixa aí para os corredores, deixa aí, né, para os recreios, deixa aí para as nossas casas. E você que acompanha a gente, muito obrigado. Uma alegria imensa estar com essa galerinha jovem, partilhando sobre a nossa cidade, projeto Conhecendo Nossa Cidade. Viva Fortaleza, 299 anos de muita história para contar. Tchau!